Na moral, você é loiro. Com essa de ficar tomando tanto café, eu acabei queimando a língua, pelo amor de Deus, tá doendo até agora. Fala galera, aqui quem fala é o Angel. E depois de passar um período difícil no Fate GO, porque eu estava desolado, ficava pensando assim no quarto, pelo amor de Deus, como pode? Como pode ter acontecido comigo? Eu perdi minha conta. Não é nem perder, porque ficam falando toda vez que eu tento entrar que alguém tá logado. Mas finalmente eu parei de ficar só na tristeza, fiz uma nova conta. E embora a busca pelo harém infinito de waifus no Fate GO tenha ficado ainda mais longe, eu não comecei de lugar nenhum. Afinal, eu já comecei sendo presenteado com essa beldade, a Diane Asher. Aê! Então, eu já comecei com uma beldade como waifu. E agora, com uma das versões da Diane nas minhas mãos, tudo que eu preciso fazer é achar uma forma de conseguir a Nero, a Morgan, a Ishitari e a Nobunaga, e eu finalmente terei meu top 5 waifus favoritas de Fate. E novamente poderei ser feliz nesse jogo maldito. Mas enquanto isso não acontece, eu venho aqui beber mais café e fazer mais vidinho. Então você não perca tempo, pega sua xícara de café, deixe o seu like no vídeo, se sente em um lugar confortável e vamos comigo em mais um vídeo de Fate. Hoje iremos falar sobre os grandes servos, algo que causa muita confusão nas pessoas que são full anime, terminaram Fate Grand Order Babylon, escutaram o termo e ficaram confusos porque não entenderam o que significava. Mas Anjo, você disse que ia fazer tudo sobre Arthura Caster. Cala a boca, cara! Eu ainda estou me recuperando. Eu não sei o que foi pior, eu não ter pego ela ou ter perdido minha conta. Então mesmo que eu tivesse pego ela, eu teria perdido também. E eu também nem queria muito falar sobre os grandes servos, mas muita gente tava pedindo, então eu tinha que trazer, eu precisava explicar. Pra quem não sabe, eu não gosto muito deles porque não tem uma waifu gasosa entre eles. Esse é o motivo e acabou. Tá, até tem o Merlin, que também você pode considerar uma waifu, mas não tem uma waifu. Com sorte, a Grande Saber vai ser uma waifu, confia. Mas enquanto ainda não tem, eu sou muito mais fã do time Beast, já que temos a Nero Beast, do que realmente do time dos grandes servos. Tá, pra quem não sabe o que são grandes servos, talvez tenha ficado bugado com o que eu acabei de falar. Deve estar se perguntando, pera, qual a relação dos grandes servos com as Beast? Relaxa aí que eu vou explicar isso também. Quando a humanidade ou o planeta Terra está prestes a ser extinto e destruído pelas Beast, a Counter Force, que poderia ser dita como a força que representa a vontade de sobrevivência do planeta Terra ou da humanidade, uma energia misteriosa que tem vontade própria, convoca existências extremamente poderosas, conhecidas como grandes servos, para salvar o planeta e evitar a extinção da humanidade pelas Beasts. Quer dizer que os grandes servos são servos convocados por essa entidade que protege a humanidade e o planeta para lutar contra as Beasts que vieram atacar a Terra? Exatamente. Falando nisso, eu preciso fazer um vídeo explicando sobre as Beasts também, mas isso fica para um outro dia. Então, já deve ter ficado óbvio, mas os grandes servos não são convocados para participar de uma guerra do Santo Grau. Eles são convocados pelo mundo para salvar os humanos de uma grande ameaça. Um fato curioso é que uma vez foi dita que a ideia da guerra do Santo Grau, ou seja, dos humanos convocando os servos para se enfrentar em busca de conseguir o Santo Grau, foi baseada nesse conceito do mundo convocando os 7 grandes servos para combater uma grande ameaça, mas aí eles acabaram mudando as coisas, fazendo com que eles se enfrentassem e criando agora o conceito de guerra do Santo Grau que conhecemos. Mas tinha que ser os humanos mesmo, hein? Na moral, os caras viram o planeta invocando grandes heróis para salvar a humanidade de uma grande ameaça. E o que fizeram? Vamos criar uma rinha invocando grandes heróis para conseguir um cálice e realizar nosso desejo. Assim que os grandes servos são convocados, eles recebem um Saint Graph, que nada mais é do que um núcleo mágico que permite a eles utilizarem seu poder total, algo que os diferencia dos servos comuns. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todos os espíritos heróicos em Fate que são convocados como servos acabam sendo nerfados, não conseguindo utilizar todo o seu poder. Mas graças aos grandes servos receberem o Saint Graph que eles conseguem. E é aí que começam as grandes diferenças de um grande servo para um servo comum. Para ser mais exato, é dito que a diferença de um grande servo para um servo é gigantesca. Tentando explicar essa diferença, uma vez Hans Christian simplesmente falou que servos comuns são armas criadas e destinadas a lutar apenas contra indivíduos, pessoas, mas os grandes servos são armas criadas e destinadas para lutar contra o mundo.
Ou seja, seu poder de destruição é muito maior do que de um servo comum. E até que faz sentido, afinal os servos são convocados para participar da Guerra do Santo Graal, ou seja, eles só têm que enfrentar outros servos. Enquanto isso, os grandes servos são convocados para lutar contra bestas que podem aniquilar toda a humanidade. Então faz sim muito sentido eles terem tamanha diferença. Mas para um espírito heróico ser convocado como um grande servo, ele não basta ser apenas absurdamente forte. Logicamente, eles são descritos como os 7 mais fortes daquela época, então sim, eles são absurdamente fortes. Mas essa não é a única qualificação, existem outras coisas que eles precisam ter. Outra delas é ter habilidades e histórias de alto padrão, e comprovações de que eles estão no topo de sua classe. Ou seja, para ser qualificado como grande caster, ele não pode ser só um mago aleatório, ele tem que ser um mago supremo todo-poderoso. E ele não pode ser só um mago de alguma história pouco conhecida, ele tem que ser um mago de uma história lendária. Não só isso, como o grande caster, o grande mago, também precisa ter mostrado ter uma clarividência extremamente poderosa. E também foi dito que era impossível um espírito divino se tornar um grande servo, mas Rômulo Quirino, através de sua conexão com a humanidade, foi capaz de se qualificar para a posição de grande lancer. Então, tendo todos esses requisitos e não sendo um espírito divino, aí sim o espírito heróico é capaz de se qualificar para se tornar um grande servo. Cada classe dos grandes servos, com exclusão do grande assassino, tem vários candidatos possíveis para ocupar essa posição. E então a decisão final sobre qual deles deve ser convocados para enfrentar o inimigo atual que eles estiverem enfrentando é decidida baseada no tipo de inimigo que eles estão enfrentando ou a verdadeira adversidade que precisa ser ultrapassada naquela época. A única exceção é o rei Hassan, que foi o único que se qualificou como alguém digno para ocupar o posto de grande assassino. Mas depois que ele abandonou o posto, a posição de grande assassino ficou completamente vazia desde então. E nenhum outro candidato digno apareceu. E para os grandes servos que foram invocados pelo mundo com o único objetivo de proteger a própria humanidade, tomaram a decisão como ingressar na organização de segurança, ou seja, a Caldeia, significa desistir de seu posto. Ou seja, se o Merlin fosse convocado pelo mundo como grande caster e decidisse se juntar a Cáldia, ele perderia esse posto. Mas interessantemente, isso não é algo imediato. Ou seja, depois que ele se juntasse, ele não perderia automaticamente o seu Saint Graphic, por exemplo, o seu núcleo de mana. Isso é algo gradual. Então eles ainda não teriam perdido completamente seu poder, mas quando eles utilizassem as suas habilidades, aí sim eles seriam fardados a perder seu núcleo, que se transformaria no núcleo de um servo comum. Só fazendo uma conexão aqui desse vídeo com o vídeo do Lost Belt. Se não assistiu, vê aí no card que tá passando aí em cima, ou passou, ou vai passar, quem sabe onde eu coloquei. O Qin Shi Huang do Lost Belt, que eu expliquei no vídeo do Lost Belt, vai dar lá uma olhada. Tem um Saint Graphic, ou seja, um núcleo de energia, no nível de um grande servo, só mostrando quão apelões são os Lost Belt Kings. Mas embora ele esteja no mesmo nível, o Qin não é um grande servo. E além disso, só existe grandes servos das classes originais de Fate, ou seja, Asher, Saber, Assassin, e não os especiais como o Avenger, o Ruler ou o Foregner. E agora que já explicamos completamente o que é um grande servo, tá na hora de falar um pouco sobre eles. Em primeiro lugar, o único que conseguiu direito ao posto de grande assassino, King Hassan. Ele é o fundador da seita dos assassinos, o homem que carrega o título de o Velho da Montanha. A definição da morte em pessoa, King Hassan é um ser fundido com o próprio inferno, e graças a isso o mesmo não pode ser morto. Além de ser o portador do fantasma nobre Azrael, um fantasma nobre que inflige morte instantânea a qualquer um que for atingido, pois sua habilidade consiste no mesmo cortando a alma do oponente e então matando-o automaticamente. Ele também foi o primeiro grande servo a ser mostrado desistindo de seu posto, o posto de grande assassino que continua vago até hoje. Eu tenho a sensação de que o mesmo foi convocado para combater a Beast Tiamat, mas eu posso estar errado, então se alguém tiver a confirmação pode comentar aí por favor, que isso vai ajudar o pessoal. E em segundo lugar temos o Super Orion. Aqui é bodybuilder, pô! Super Orion foi convocado para combater a Beast Tamamovich.
Como havia necessidade de que alguém derrotasse essa bicha que estava causando caos e destruição, Super Orion foi convocado como grande Archer para combatê-la. Afinal, o mesmo não é ninguém mais, ninguém menos do que o maior caçador da Grécia. E sim, ele conseguiu. Mas pouco tempo depois, o mesmo também perdeu seu posto de grande servo, pois durante o confronto da Caldeia contra Temis, o mesmo acabou abdicando de seu posto para ajudá-la, se tornando assim o segundo grande servo a perder seu posto. Em terceiro lugar, temos o grande caster Solomon, sem dúvida nenhuma o maior usuário de clarividência, aquele que viu toda a história da humanidade. E não só isso, como também foi capaz de ver o futuro após o fim da humanidade. Esse aqui com certeza não é brincadeira, e se você viu o filme de Fate Grand Order, você já sabe do que eu tô falando. O maluco é monstruosamente forte. Mas infelizmente, após seu confronto contra Goetia, o mesmo também perdeu seu posto, já que o mesmo, durante o confronto, sacrificou sua própria existência e foi apagado da história da humanidade. E a Beast, responsável por o mesmo ter sido convocado, já deve ser óbvio, mas sim, é Goetia. Mas além dele, outro grande caster, que não podemos esquecer, é com certeza o Merlin. O homem com o título de Vagabundo do Paraíso é o profeta e conselheiro que fez sua estreia nas lendas do Rei Arthur. Sendo o mago da corte, às vezes o mesmo guiava, outras vezes atormentava o próprio Rei Arthur para que ele pudesse superar suas dificuldades. E embora o mesmo seja um grande homem sábio, ele é fundamentalmente desumano. Isso porque o mesmo nasceu do sangue misto da união de um humano com um incubo. Se não sabe o que é um incubo, pesquise, na verdade não pesquise. E o motivo para eu ter dito que ele também pode ser uma waifu, eu vou deixar isso no mistério pro tudo sobre o Merlin que eu ainda vou fazer. Ele acabou se tornando o grande caster após Solomon usar o Ars Nova no confronto contra Goetia. E agora indo para o grande Lancer, temos Romulus Quirinus. Faça elevar o cosmo do seu coração. Eita, foi mal. Vai dizer que é só eu que penso em um cavaleiro de ouro toda vez que olho para o Romulus. Mas bem, focando no Romulus, o mesmo foi invocado através do corpo de Calígula. Tudo com o propósito de conseguir deter Zeus. E sim, ele conseguiu vencer Zeus no X1. E acredite quando eu digo que esse maluco aqui é um dos seres mais poderosos de todo o Fate. Até porque Zeus só pode ter sido derrotado por causa de sua invocação. E acredite quando eu digo que isso não é um feito fácil para qualquer um. E por último, o último grande servo apresentado. Aquele que navegou com sua arca durante o dilúvio, Noé. Sim, eu não tô brincando, realmente é o Noé da Arca de Noé. O poderoso grande Hyder é uma figura extremamente famosa do Antigo Testamento. E foi aquele convocado pela força do mundo para enfrentar a Best Suprema Waifu, Nero Beast. Eu ainda não pesquisei muito sobre esse confronto e também não sei muito sobre como foi a batalha, mas só vendo os dois eu consigo imaginar que sem dúvida nenhuma foi a batalha dos mais gostosos. Porque olha esse Noé, olha que homem delicioso. E olha essa Nero, olha que perfeição, que delícia, que mulher maravilhosa. Sério, como não pirar vendo as coxas grossas dessa Nero? Que batalha cheia de drip, pelo amor de Deus. Mas eu confesso que se eu tivesse vendo essa batalha, com certeza eu estaria torcendo pra Nero. Mas atualmente, esses são os grandes servos conhecidos. Também existe essa criatura que é dito ser o grande servo de uma classe não revelada. Mas ainda não vi nenhuma confirmação, nem nada do tipo, então vamos deixar isso nos menções honrosas. E também é claro que ainda falta revelar quem será o grande Saber. Pouco a pouco nos aproximamos dessa grande revelação, e pelo que eu vi, muitos teorizam sobre. Eu não tenho nenhum palpite sobre, mas gostaria de saber de vocês. Quem vocês acham que poderia ser o grande Saber? Seja como for, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha curtido o vídeo. Espero que tenha entendido o que são os grandes servos. Então eu peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo que isso vai ajudar muito. Se puder, vire membro que vai estar apoiando a continuação dos vídeos. Mas era só isso mesmo. Vou ficando por aqui. Então valeu, falou, fui.